Vamos ver no seu espaço o lançamento de 1 a 3 dados, mas antes disso vamos entender alguns conceitos associados aos enunciados deste tipo de problemas. Sair 6, o que é que significa sair 6? Um 6 quando se lança um dado. Significa sair uma vez 6. Por exemplo, se for um dado, sair uma vez 6. Se for dois dados, poderá ser uma vez 6, duas vezes 6. Se for 3 dados, pode ser uma vez 6, 2 vezes 6 ou 3 vezes 6. Série 6 em termos gerais, é isso. Sair pelo menos uma vez 6 significa sair uma ou mais vezes, consoante o número de dados que estamos a lançar. Se for, por exemplo, se for 2 dados, sair uma vez 6 significa que pode sair uma vez ou duas vezes 6. Um 6 em cada dado. No mínimo tem que ser pelo menos uma. Sair pelo menos duas vezes 6 significa que tem que ser no mínimo duas vezes 6, não é? Depende agora do número de dados que estamos a lançar. Portanto, em termos gerais, se sairmos 3 vezes, sair pelo menos 3 vezes 6 significa sair 3 vezes no mínimo, não é? Se for 3 dados, significa que os 3 dados têm que sair 6. Se for 4 dados, significa que pelo menos 3 desses 4 têm que ter 6, o quarto poderá ter ou não ter. Outra vertente será, por exemplo, o conceito de não sair 6 significa não sair nenhum 6, não é? Não sair pelo menos uma vez 6 significa não sair pelo menos uma vez. Pode não sair uma vez, duas vezes, 3 vezes, depende do número de dados que estamos a lançar. Por exemplo, sair, se estivermos a lançar 3 dados, se dissermos que não sair pelo menos uma vez 6, significa que nos 3 dados há um dos dados pelo menos no mínimo que não pode ter 6. Poderá eventualmente haver 2 que não têm 6 e até os 3 não terem 6. Mas pelo mínimo, pelo menos um não pode ter 6. Não sair pelo menos 2 vezes 6 é no mínimo 2 vezes, não pode ter 6. Se não sair pelo menos 3 vezes 6 é no mínimo 3 vezes. Agora, o que está associado ao problema em causa é sair um 6. Sair um 6 o que é que significa? Significa sair um único 6. Não sair um 6, o que é que pode significar? Significa que se não sai um 6, não sai nenhum 6, não saem 2 6, nem saem 3 6, no caso de ser 3 dados. Não é? Se for mais que 3 dados, é n vezes 6 que não sai. Vamos ver o princípio fundamental da contagem. Nos problemas de probabilidade é necessário saber, como nós sabemos o conceito de probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Às vezes, para contar o número de casos favoráveis, nós temos que fazer determinadas contas. Um dos métodos que se poderá utilizar para saber essa quantidade é utilizar o princípio fundamental da contagem, que é um princípio empírico, portanto, inicial que se utiliza no estudo da contagem de casos, não é? Da análise combinatória. Ora bem, o que é que nos diz o princípio fundamental da contagem? Diz-nos que se um evento A tem X possibilidades de ocorrer e se um evento B tem Y possibilidades de ocorrer, então o total de possibilidades de ocorrerem simultaneamente os eventos A e B é o produto de X vezes Y. Por exemplo, no lançamento de um dado, no problema nós pedimos obtermos um 6. O que é que significa? Que significa que quando lançamos um dado, para obtermos um 6, a face que tem que sair é a face que tem 6. Todas as outras não podem sair, não é? Para não obtermos um 6, é exatamente, poderá sair 1, 2, 3, 4 ou 5, mas a face 6 não sair. Portanto, quantos casos favoráveis nós temos aqui no caso de ser um 6? Só temos um. O número de casos totais são 6, são as 6 faces. No caso para não obtermos um 6, qual é a quantidade de casos favoráveis que nós temos? Temos 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, pode ser qualquer número menos 6. Totais, 6. Portanto, a probabilidade de sair um 6, né, num dado é exatamente sair um 6. Não estamos a dizer que é sair 6. Sair 6 podia ser sair ou não sair. Sair um 6 é 1 sobre 6. A probabilidade de não sair um 6 é 5, que é o número de casos favoráveis, sobre o número de casos totais, que é 6. Que é, portanto, 5 sextos. Vamos analisar então com o princípio fundamental da contagem, apenas para um dado. A probabilidade de obtermos um 6 quando lançamos um dado, nós temos as 6 faces do dado, não é?
quantas possibilidades nós temos quantos casos favoráveis é que nós temos no caso de para ser um 6? Só temos uma face, temos um 6, portanto é um caso, não é? Portanto, na escolha temos apenas uma possibilidade de escolha, que é o número 6. Portanto, o número de possibilidades de obtermos o número 6 é de 1, não é? É o número de casos favoráveis. No caso de pretendermos saber qual é a probabilidade de não obtermos um 6, quando lançamos um dado, para contar o número de casos favoráveis fazemos do mesmo modo. Qual é o número de casos favoráveis que nós temos aqui? Vamos ter 5. Portanto, quais são as faces que não são 6? É 1, 2, 3, 4, 5. São o número de casos favoráveis. No caso totais, 6. Portanto, neste caso não estamos a calcular a probabilidade, estamos a calcular o número de casos favoráveis. Portanto, o número de possibilidades de não obtermos o número 6 é de 5, não é? No lançamento de um dado, portanto, a probabilidade de obtermos um 6 é o quociente, o número de casos favoráveis, o número de casos totais, ao espaço amostral. Neste caso de um dado é 6, são as 6 fases. E, portanto, a probabilidade de obtermos um 6, como nós vimos, é de um sexto, não é? Só temos um caso favorável, que é a face 6, e temos 6 faces do cubo. A probabilidade de não obtermos um 6 não é obtermos 6, é obtermos um 6, tem que ser um 6, não é? Qual é a probabilidade? É igual a 5 sextos, não é? Portanto, verificamos que o evento obtermos um 6 e o evento não obtermos um 6 são eventos complementares. Portanto, a soma deles, a soma das suas probabilidades tem que ser igual a 1. Efetivamente dá 1 sexto mais 5 sextos é igual a 1. No lançamento de dois dados, vamos analisar o mesmo pedido de probabilidades, ou seja, obtermos um 6 uma vez ou não obtermos um 6 uma vez. Ou seja, portanto, significa não obtermos um 6 uma vez, significa obter 6 0 vezes ou 2 vezes. Portanto, obter o 6 uma vez significa sair um 6 num dos dados e não sair no outro, e o inverso, permutando os dados. Não obtermos um 6 0 vezes ou 2 vezes significa não sair um 6 em nenhum dos dados, que é este caso, ou sair o 6 em ambos os dados. Vamos ver então. Neste primeiro caso temos o dado 1 e o dado 2, portanto aqui sai o 6 e no dado 2 não sai o 6, sai um número entre 1 e 5, e depois permuta, sai um valor, uma face entre 1 e 5, e no dado 2 é que sai a face 6. Portanto, está completado o conjunto das probabilidades associadas a obtermos um 6. Não obter um 6 significa não obter um 6 nos dois dados, que é esta primeira situação, ou somado com obter o 6 nos dois dados. Atenção aqui aos sinais, porque aqui quando dizemos assim, significa sair um 6 no dado 1 e não sair um 6 no dado 2, ou sair um valor não 6 no dado 1 e um 6 no dado 2. Portanto, isto é a composição das probabilidades. E deste lado nós vamos ter não sair um 6 no dado 1 nem i no dado 2, ou sair um 6 no dado 1 e sair um 6 no dado 2. Vamos então analisar o princípio fundamental da contagem. No caso de dois dados, então a probabilidade de obtermos um 6 quando lançamos dois dados é igual à probabilidade de obtermos um 6 num dos dados e a probabilidade de não obtermos um 6 no outro dado, ou, que é mais, o inverso, né? Permutando os dados. A probabilidade de obtermos um 6 pelo princípio fundamental da contagem já verificamos que é igual a 1, né? Portanto, a probabilidade não, o número de casos favoráveis. A probabilidade vai ser um 6, é o número de casos favoráveis sobre 6. No caso da probabilidade para não obtermos um 6, nós para não obtermos um 6 temos 5 hipóteses para escolher, favoráveis. Portanto, o número de possibilidades é 5, portanto, o que significa que a probabilidade de não obtermos um 6 vai ser 5 sextos. No caso dos dois quadrados, verificamos que a probabilidade de obtermos um 6, quando lançamos dois dados,
é igual a esta probabilidade, né, que é a probabilidade de obtermos um 6 nos dados e não obtermos um 6 no outro, portanto é igual a um sexto vezes 5 sextos, é igual a 5,36 avos, ou, quer dizer, mais o inverso, mais 5,36 avos. Portanto, a soma dos dois, 5,36 mais 5,36 dá 10,36. Significa que temos 10 casos favoráveis sobre 36 casos possíveis. 36 casos favoráveis é exatamente os 6 vezes 6, a tabela 2 por 2, né? Dá 36 casos. Os 10 casos favoráveis são estes 5. Estes 5 mais estes 5. São quando sai o 6 num dado, neste caso no dado 1, e quando sai o 6 no dado 2. Portanto, temos 5 mais 5, 10. Confirma. O princípio fundamental da contagem, no caso para calcular a probabilidade de não obtermos um 6, isto é, não obter exatamente nenhum 6 em nenhum dado, ou obter os 6 nos dois dados, é igual à soma destas duas probabilidades. É igual à probabilidade de não obtermos um 6 num dos dados e a probabilidade de não obtermos um 6 no outro, isto é, não obter um 6 em nenhum, e obtermos 6 nos dois. Como já vimos, o número de casos favoráveis, no caso de não obtermos um 6, é de 5, portanto, probabilidade de 5 sextos, e no caso de obtermos um 6, o número de casos favoráveis é 1, que vai dar uma probabilidade de um sexto. Juntando as duas probabilidades, verificamos que a probabilidade de não ser um sexto, de não ser um 6 em ambos, né, dá 5 sextos vezes 5 sextos, dá 25, 36 avos. E a probabilidade de obtermos um 6 em cada um deles é um sexto vezes um sexto, é 1 sobre 36. Portanto, somando os dois, verificamos que a probabilidade de não obtermos um 6, isto é, não ser nenhum ou ser 2, é igual a 26, 36 avos. Vamos analisar isso na tabela 2x2 do lançamento de dois dados e verificamos que o caso de não ser um 6, temos exatamente 25 situações, que é esta tabela 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25, são 25 casos. O caso onde saem os dois é este par 6, 6, portanto faz os 26 casos favoráveis, sobre os 36 totais. Não é? Portanto, no lançamento de dois dados, a probabilidade de obtermos um 6 é de 10,36 avos, como vimos, não é? E a probabilidade de não obtermos um 6, isto é, a soma destas duas, que é não sair nenhum 6 ou sair 2 6, é igual a 26,36 avos. Reparamos também que estes eventos são eventos complementares. Porquê? Porque a sua soma dá exatamente igual a 1. Portanto, 10,36 mais 26 sobre 36 dá 36 sobre 36, que é igual a unidade. No caso do lançamento dos três dados, vamos analisar também qual é a probabilidade de obtermos um 6, isto é sempre pelo menos um 6, e não obtermos um 6. Neste caso, obtermos um 6 significa que vamos ter a probabilidade vamos ter as situações de sair um 6 em cada um dos três dados, né? Temos três situações, e não obtermos um 6 vai ser a soma destas três probabilidades, que é não obter um 6 em nenhum dos três dados, obter dois 6 em dois dos três dados e obter um 6 nos três dados. Portanto, todas estas situações é exatamente o não obter um 6. Se não obtemos um 6, não obtemos aqui a situação de nenhum 6, 2 6 e 3 6. Portanto, vamos agora analisar caso a caso. Obtermos um 6, temos estas três situações. O 6 sai primeiro no dado 1, depois sai no dado 2, depois sai no dado 3, não é? Verificando o princípio fundamental da contagem no lançamento de três dados, vamos verificar que a probabilidade de obtermos um 6, portanto sair uma vez, é igual à probabilidade de ser um 6 num dos dados e não sair um 6 em nenhum dos outros, nem no segundo nem no terceiro. Já vimos que o número de casos favoráveis para obtermos um 6 é de 1, e para não obtermos um 6 é de 5, não é? O que vai conduzir a probabilidades respectivas de um sexto e 5 sextos. Analisando a probabilidade de não obtermos um 6 no terceiro dado, é a mesma coisa, é de 5 situações. Calculando as probabilidades parcelares, verificamos que a probabilidade de obtermos um 6 num dos dados é igual a um sexto
não obter um 6 no segundo e terceiro dado, vai ser igual a 5 6 cada uma. Portanto, vai ser igual ao produto, porque acontece sair um 6 e não sair um 6 e não sair um 6. Isto é produto. Portanto, um 6 vezes 5 6 vezes 5 6 está a 25, 216. Verificamos, depois é preciso permutar. É preciso permutar estas situações, não é? Porque nós estamos a ver a situação de sair no dado 1 e não sair no dado 2 e 3, depois vai sair no dado 2 não sai no dado 1 e 3, depois sai no 3 e não sai no 1 e no 2. Portanto, multiplicamos este 25, 216 vezes 3, o que é a mesma coisa que efetuar uma soma de 3 parcelas iguais a 25, 216. Portanto, temos 75 sobre 216. Analisando a probabilidade de não obter um 6 no quadro do lançamento de 3 dados, verificamos que temos 75 situações. As 75 situações são as que constam aqui. É que sai exatamente um 6. Na vertical é neste caso, é aqui nesta coluna, na horizontal nestas linhas, e portanto, se verificarmos aqui, temos 5 mais 5, 10, portanto 20. Portanto 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, mais 25 dá 75. Portanto, dá estes 75 casos favoráveis. A probabilidade de não obtermos um 6 saindo 0 vezes, não é não sair um 6 em nenhum deles. Portanto, como é que se calcula isto? A probabilidade de não obtermos um 6 saindo 0 vezes 6 é não obtermos um 6 em cada um dos dados. Vai ser exatamente aqui. No casos favoráveis é 5, não é? A probabilidade vai ser 5 sextos. E, portanto, vamos ter o produto de 5 sextos vezes 5 sextos vezes 5 sextos, o que dá 125 sobre 216. Portanto, a probabilidade de não ser um sexto, não ser um 6 nesta variante de não sair, não obtermos um 6 não sendo nenhum 6, é de 125 sobre 216. Analisando isto na tabela 2x2 do lançamento de 3 cubos, 3 dados, verificamos que temos 125 situações, sobre 216 no total. As 125 situações de não ser nenhum 6 é exatamente esta a tabela 2x2. Portanto, nestes ternos de números não aparece nenhum 6. Portanto, vamos ter 5 vezes 5, 25, não é? Temos 25, 50, 100, 125, não é? Cada retângulo destes são 25. Portanto, 100, 125. 125 situações favoráveis sobre 216, que é o total. Outra parcela de probabilidade de não ser um 6 é quando sai 6 em 2, portanto, sai no 1 e 2, depois sai no 1 e 3 e sai no 2 e no 3. Analisando o princípio fundamental da contagem no lançamento de 3 dados, verificamos que a probabilidade de não obtermos um 6 duas vezes é a probabilidade de obtermos um 6 num dos dados, a probabilidade de obter um 6 no segundo dado e a probabilidade de não obtermos um 6 no terceiro dado. Portanto, já sabemos que a probabilidade, o número de casos favoráveis para obtermos uma probabilidade para obtermos um 6 é de uma situação. Há uma situação favorável, e para não obtermos um 6 é de 5, não é? O que conduz a probabilidades respectivas de 1 sexto e de 5 sextos. Portanto, a probabilidade de não obtermos um 6 duas vezes há de ser igual ao produto destas 3 probabilidades. A probabilidade de obtermos um 6 num dos dados, que é um sexto, obter um 6 no segundo dado, que é um sexto, e não obtermos um 6 no terceiro dado, que é 5 sextos. E depois é preciso permutar os dois dados que tiram 6. Daí que vem este produto 3 vezes 5 sobre 216, o que é equivalente a termos uma soma de 3 parcelas iguais a 5 sobre 216. Conduz a uma probabilidade de 15 sobre 216. Esta probabilidade de sair um 6 duas vezes, analisando a tabela 2x2 do lançamento de 3 dados, verificamos que temos 15 situações. Temos aqui uma e aqui outra, sai 2 6, né? Sai 2 6 e sai esta linha toda de 6, são as tais 15 situações. O lançamento de 3 dados, não obtemos um 6 3 vezes, né?
3 vezes é sair, portanto, significa sair o 6 nos 3 dados, não é? Analisando o princípio fundamental da contagem, verificamos que a probabilidade de não obtermos um 6 3 vezes é sair os 6, é sair 6 no primeiro dado, e sair 6 no segundo e sair 6 no terceiro. Portanto, o número de casos favoráveis de sair um 6 é 1, portanto, conduz a uma probabilidade de um sexto. Calculando a probabilidade, vai ser um sexto vezes um sexto vezes um sexto, o que significa 1 sobre 216. Na tabela 2x2 do lançamento dos 3 dados, verificamos que a única situação que nós temos, que é um caso favorável, é quando sai 6 nos 3 dados, que é esta casa, este terno de números. 1 sobre 216. Portanto, concluindo, no lançamento de 3 dados, a probabilidade de obtermos um 6, é igual a 75 sobre 216, e a probabilidade de não obtermos um 6, isto é, equivalente a esta soma destas 3 probabilidades, que é não ser nenhum, ser 2 ou ser 3, é igual a 125 sobre 216, mais 15 sobre 216, mais 1 sobre 216, dá 141 sobre 216. Verificamos que, do mesmo modo que no caso do lançamento de um dado e de 2 dados, este evento é complementado a este, isto é, a soma dos dois é igual à unidade. Portanto, confirma os resultados.